Privacidade digital. Como o Google rastreia seus dados. Você sabia que mesmo quando acha que está navegando de forma privada no Google, você pode estar sendo rastreado? Pois é, o Google, que hoje é bastante presente na vida das pessoas, está enfrentando diversos problemas legais. A empresa foi processada em 5 bilhões de dólares por coletar dados de usuários, mesmo eles utilizando o modo anônimo do navegador Google Chrome. O ponto é que o Google prometia que o modo anônimo do seu navegador seria uma forma de garantir a privacidade dos usuários. No entanto, um processo bilionário está colocando tudo isso em dúvida, já que a gigante da tecnologia está sendo acusada de mentir sobre como coleta essas informações, e mesmo quando achamos que não estamos sendo monitorados, a realidade é totalmente diferente. A realidade da privacidade digital. Essa é mais uma prova de que cada vez mais as Big Techs têm mentido para seus usuários e coletado seus dados sem permissão. Mas afinal, será que o Google e outras grandes empresas de tecnologia estão realmente nos rastreando o tempo todo? Como todos sabem, a falta de privacidade se tornou uma realidade alarmante no mundo digital de hoje. Grandes empresas de tecnologia como Meta, Apple e Google estão constantemente coletando dados de seus usuários, muitas vezes sem que eles sequer saibam. Essas empresas afirmam oferecer serviços gratuitos, mas o verdadeiro custo é a nossa informação pessoal. Desde o histórico de navegação até os locais visitados, todos os dados são usados para criar perfis detalhados de comportamento que são vendidos ou usados para direcionar anúncios. A ilusão da privacidade. Observação constante. Embora muitas delas tentam esconder essa coleta de dados, a verdade é que estamos o tempo todo sendo observados, mesmo quando acreditamos estar em ambientes privados como no modo anônimo do Google Chrome. Direito fundamental. A privacidade, que antes era um direito fundamental, está cada vez mais se tornando uma ilusão, enquanto essas empresas concentram mais poder e controle sobre nossas informações pessoais. Não é de agora que o Google enfrenta processos em relação à privacidade dos usuários. Antes mesmo do processo bilionário das pessoas que se sentiram desrespeitadas ao descobrirem que seus dados estavam sendo coletados mesmo quando utilizavam a guia anônima do Google Chrome, a gigante da tecnologia já enfrentou outras batalhas legais. Ou seja, a história do Google nos tribunais é bastante antiga. O caso do Google Street View, 2010. No ano de 2010, o Google admitiu que estava coletando acidentalmente dados pessoais de atividades na web de redes Wi-Fi domésticas por meio dos caos do Google Street View. O caso foi descoberto por conta de uma auditoria de dados exigida pela Autoridade de Proteção de Dados da Alemanha. O Google acabou armazenando informações de carga útil de redes abertas, pois os carros do Street View eram equipados com antenas que escaneavam e usavam os dados para seu serviço de localização. A empresa chegou a admitir seu erro e informou que não tinha usado nenhum desses dados para os produtos do Google e queria excluir os dados o mais rápido possível. Porém, quando a empresa foi descoberta, já havia coletado dados durante anos, deixando todos bastante desconfiados. Rastreamento de localização, 2014. Rastreamento oculto. Já no ano de 2014, foi descoberto que o Google estava rastreando a localização de usuário e registrando todas as suas movimentações. Venda de dados. Além disso, a empresa vendeu todos esses dados para outras companhias de marketing digital. Invasão de privacidade. O grande problema disso tudo é que o Google estava rastreando as pessoas quando o serviço de localização estava desativado, sendo uma grande invasão de privacidade de seus usuários. Esses dois casos deixaram muitas pessoas com o pé atrás com a empresa. Por conta disso e de outros processos e investigações, o Google fez um acordo e concordou em pagar cerca de 390 milhões de dólares para os usuários. Isso mostra que há anos o Google tem invadido a privacidade de seus usuários e nada acontece. A ponta do iceberg. Esses são apenas alguns casos em que o Google foi descoberto. Entretanto, recentemente 2 processos contra a empresa têm chamado bastante atenção da mídia e do público. Mesmo eles sendo apenas a ponta do iceberg de tudo o que acontece nos bastidores dessas grandes empresas de tecnologia que nós nem sequer desconfiamos. Se é difícil confiar nas grandes corporações quando se trata da nossa privacidade, a mesma lógica se aplica quando pensamos em como controlar nosso dinheiro e patrimônio. O mercado financeiro tradicional, assim como essas empresas de tecnologia, pode ser complexo e difícil de entender,
mas existe uma maneira transparente e acessível de proteger suas finanças. O processo bilionário contra o Google Chrome. Nos últimos anos, o Google foi alvo de um processo bilionário fruto de uma ação coletiva de usuários que se sentiram lesados com falta de transparência da empresa em relação à guia anônima do Google Chrome. Em diversos navegadores é possível selecionar o modo anônimo para ter mais privacidade. Segundo o próprio Google informa, assim que entra no modo de navegação anônima, o histórico de navegação não fica salvo, além de não serem salvos nem cookies nem dados dos sites acessados. Entretanto, é possível que as atividades ainda estejam visíveis para os websites visitados para a operadora de Internet. A controvérsia do modo anônimo. Informação atual. Hoje o Google informa que os dados dos usuários ainda podem ser coletados pelos sites acessados no modo anônimo e pelos serviços que eles usam, incluindo o Google. Falta de clareza. No entanto, essa informação não era totalmente clara uns anos atrás, e por isso boa parte das pessoas acreditavam que a função principal do Google Chrome no modo anônimo era de não armazenar os dados dos usuários. E é aqui que se encontra o problema. Os usuários alegaram que o Google os enganou e os fez acreditar que o modo de navegação anônimo oferecia privacidade a eles, mas a realidade é que a empresa rastreava dados de usuários que estavam utilizando o modo anônimo do navegador. Detalhes do processo contra o Google. O processo se iniciou em junho de 2020 decorrente de uma ação coletiva. Os usuários declararam que o Google enganou intencionalmente os clientes sobre a coleta de seus dados. Além disso, eles também alegaram que a empresa estava secretamente coletando seus dados, o histórico de navegação e outras atividades na web enquanto eles estavam na guia anônima do navegador. Na ação coletiva também foi declarado que o Google armazena dados de navegação regulares, privados dos usuários nos mesmos registros, e que dessa maneira a empresa utilizava esses registros mistos para enviar anúncios personalizados. Acusações e pedidos de indenização. Métodos de coleta. No processo ainda foi informado que a empresa coletava esses dados através do Google Analytics, plugin de sites, gerenciador de anúncio, dentre outros aplicativos. Leis violadas. Diante de todos esses fatores, os usuários acusaram a Big Tech de violar algumas leis americanas, como a Lei Federal de Escuta Telefônica, a Lei de Invasão de Privacidade da Califórnia e a Lei de Proteção e Privacidade de Dados. Valor da indenização. Além disso, eles acusam a empresa de invasão de privacidade e quebra de contrato. Por conta disso, no processo foi pedido $5.000 de indenização por usuário, totalizando $5 bilhões. A defesa do Google. Entretanto, além do dinheiro, os usuários por trás do processo insistiram para que o Google não pudesse mais estar envolvida em coleta secreta e não autorizada de dados. Em resposta, o Google disse que toda vez que um usuário abre uma nova aba anônima é informado que os sites podem coletar informações sobre sua atividade de navegação. Inclusive, a empresa tentou fazer com que o processo fosse arquivado por meio de uma moção, porém acabou sendo negado e o julgamento prosseguiu. O juiz do caso declarou que a moção do Google se baseava na ideia de que os demandantes consentiram que o Google coletasse seus dados enquanto navegavam no modo anônimo. A decisão do tribunal. Falta de consentimento. Por conta do Google não ter informado explicitamente aos usuários sobre a coleta de suas informações, o tribunal americano não pode considerar que de fato os usuários consentiram com a coleta de dados em questão. Conclusão do juiz. Por esse motivo, o juiz do caso concluiu que o Google não notificou os usuários de que o navegador pode coletar informações mesmo no modo anônimo. Argumento da empresa. Entretanto, segundo o gigante da tecnologia, o modo anônimo oferece a opção de navegar na internet sem que sua atividade seja salva no seu navegador e no seu dispositivo, mas que os sites podem ser capazes de coletar informações sobre sua atividade de navegação. A realidade do rastreamento. A realidade é que o Google é um dos maiores rastreadores na internet, o que significa que tanto o Google quanto outros rastreadores da web podem ter acesso e salvar dados de usuários que estão usando o navegador e acessando os sites, independentemente de eles estarem no modo de navegação anônima ou normal. O modo anônimo só impede que aquele dispositivo em que foi aberto a guia anônima armazene dados e cookies daquela seção específica, porém a empresa continua tendo acesso ao endereço IP do dispositivo. No entanto, os usuários alegam que o Google oferecia o modo anônimo como algo com mais privacidade do que o modo de navegação normal e que isso induziu o usuário a acreditar que a coleta de dados do Google não ocorria no modo privado.
Resolução do processo. Destruição de registros. Diante desse cenário do processo ter seguido para julgamento, a Big Tech passou a destruir bilhões de registros de usuários a fim de resolver o processo sobre a privacidade do seu navegador. Acordo em 2023. Por fim, em 2023, o Google se rendeu. Para resolver o processo, eles concordaram em apagar milhões de registros de dados anônimos e concordaram em melhorar as informações do que é ou não coletado quando o usuário abre a guia anônima. Compromisso de 5 anos. A empresa também concordou pelos próximos 5 anos permitir que usuários que estivessem navegando no modo anônimo bloqueiem cookies de terceiros. A companhia declarou que estava satisfeita em resolver esse processo, mas se acreditava ser infundado. Apesar de ser uma grande vitória para os usuários, o acordo significava que eles não iriam receber nenhuma indenização e a empresa não iria pagar os 5 bilhões de dólares, deixando alguns bastante decepcionados. Outros escândalos de privacidade. Juntamente com a ascensão da internet, surgiu um grande problema: a privacidade digital das pessoas. Nos últimos anos vimos diversos escândalos e processos judiciais de empresas que violaram a privacidade de seus usuários. As famosas Big Techs Google, Meta e Apple já foram alvo de grandes polêmicas envolvendo a privacidade na internet. Provavelmente você já ouviu alguma notícia sobre o Facebook, Instagram ou TikTok estarem rastreando e monitorando a atividade dos usuários. Uma das principais companhias que possui uma lista de escândalos envolvendo a violação de privacidade é a Meta. Escândalos da Meta, Facebook. Perfil Shadow, 2018. Tanto que no ano de 2018 a empresa admitiu que criou perfis Shadow no Facebook, que são perfis ocultos ou invisíveis criados na rede social para uma pessoa mesmo que ela não tenha se registrado ou não tenha uma conta ativa. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha criado uma conta no Facebook, a plataforma consegue coletar informações sobre ela como nome, número de telefone, e-mail, entre outros dados, e cria um perfil sem seu conhecimento ou permissão. Coleta de contatos, 2019. Já no ano de 2019, o Facebook admitiu ter coletado e armazenado contatos de e-mail de mais de 1,5 milhão de usuários. A empresa fazia isso quando novos usuários se inscreviam no Facebook e solicitavam seu e-mail e senha. Logo, o Facebook secretamente importava toda a lista de contatos do e-mail desses usuários, incluindo nomes e endereços de e-mail, mesmo que não estivessem registrados na rede social. Isso já é um grande problema por si só, mas pior pelo fato dos usuários nunca terem sido informados sobre isso, muito menos consentirem, sendo uma total invasão de sua privacidade. O caso da Amazon e Alexa. Outra empresa que também esteve envolvida em uma grande polêmica sobre violação de privacidade de seus clientes foi a Amazon. Nos últimos anos foi descoberto que milhares de funcionários da Amazon ouviram conversas privadas de pessoas que possuíam Alexa Echo, assistente de inteligência artificial doméstica. Mesmo quando a Alexa não estava ativa, ela ainda estava capturando a conversa das pessoas, gravando e transcrevendo toda a conversa. Segundo a Amazon, os funcionários assinam acordos de confidencialidade que os impede de falar publicamente sobre o que é gravado. Ou seja, não importa qual é a empresa, se é o Google que está enfrentando processos judiciais ou então a Meta ou a Amazon que está no centro de escândalos sobre violação de privacidade, o fato é que ano após ano essas empresas continuam infringindo leis e invadindo a privacidade de seus clientes. O futuro da privacidade digital. Monetização de dados. Isso porque todas as grandes empresas de tecnologia ganham muito dinheiro com os dados de seus usuários, seja por conta de anúncios direcionados ou vendendo esses dados para outras companhias. Desafios legais. A internet é algo relativamente novo. A World Wide Web, famoso WWW, foi lançada em domínio público em 1993 e a maior parte das empresas de tecnologia surgiram no início dos anos 2000. Proteção ao usuário. Logo, quando começaram a surgir os problemas sobre a violação de privacidade online, a justiça e o governo de diversos países não sabiam exatamente o que fazer, já que ainda precisavam ser criadas leis que protegessem os seus usuários. Mudanças globais. Ainda hoje, legisladores do mundo todo não sabem como se posicionar diante do problema de privacidade envolvendo as Big Techs, já que muitos nem entendem de fato como essas empresas operam.
O que parece é que atualmente os departamentos de justiça de diversos países têm começado a se posicionar contra as Big Techs, travando grandes batalhas judiciais. O aumento de ações coletivas e reclamações voltadas para a falta de privacidade mostra que a maior parte das pessoas estão cada vez mais cientes sobre quem está coletando seus dados e como eles estão sendo usados.